Vou cumprimentar o presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a ADUENGE, e coordenador da Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, Túlio Lopes. Túlio Lopes, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os participantes aí do programa Faixa Livre. Primeiramente, fora Zema, agradecer aí o espaço novamente para apresentarmos aqui algumas informações das mobilizações e luta da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, seção sindical do ANDE Sindicato Nacional. É isso. Fora Zema, sempre. Obrigado, viu, Túlio, pela tua presença aqui no nosso programa. A gente já conversou contigo no ano passado a respeito da luta de vocês, servidores aí da Universidade do Estado de Minas Gerais, e a gente quer voltar a fazer o papo contigo para falar sobre uma vitória da mobilização aí em Minas, viu, Túlio? Isso porque o governador Romeu Zema formalizou na terça-feira da última semana, uma semana atrás, a desistência de federalizar a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENS. Durante uma reunião ordinária na Assembleia Legislativa, foi recebido um requerimento enviado pelo próprio Zema para retirada de pauta do projeto de lei número 3.738, que autorizaria o Estado a transferir para a União a gestão da universidade. Essa proposta autorizando a transferência havia sido encaminhada em projeto de lei dentro do chamado Pacote Propag, junto com outras iniciativas para viabilizar a adesão de Minas Gerais ao programa de pleno pagamento das dívidas dos estados. A intenção do governo era transferir a universidade para o governo federal em troca de um abatimento das dívidas de Minas Gerais com a União, atualmente em torno de 181 bilhões de reais. O projeto também permitia ao governo estadual transferir para a União os bens móveis e imóveis de propriedade da UENS. No entanto, a mobilização dos servidores e da sociedade civil, Túlio, em Minas Gerais, fez o governo Zema recuar. No ano passado, o próprio governo federal já havia dito que não tinha interesse em federalizar a universidade. Túlio, como eu citei aqui, uma conquista da luta de vocês em Minas Gerais, eu queria saber o que é que levou propriamente a essa vitória, além, obviamente, como eu citei aqui, da mobilização. Por que é que o Zema desistiu de federalizar a Universidade do Estado de Minas Gerais, Túlio? Veja, Anderson, o Zema, desde o primeiro mandato dele, né, Zema assumiu em 2019, através, né, de uma das eleições, Partido Novo, que significa nada novo, né, um projeto ultraliberal e autoritário, e desde o início o Zema já se propunha a privatizar a UENG, né, transferir a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, e a Universidade Estadual de Montes Claros para a iniciativa privada. Mas no bojo dessa discussão do Propag, né, da adesão de Minas ao programa de pleno pagamento da dívida, o Zema ele veio com a proposta, né, apresentada pelo vice-governador Matheus Simões. Acho que travou. Apresentada pelo vice-governador Matheus Simões, no dia 8 de maio de 2025, de federalizar a UENG, entre aspas, né? Já estava previsto no programa do Zema a privatização da universidade. Nós fizemos uma análise concreta da situação concreta, verificamos a proposta e vimos que a proposta tratava-se de uma proposta de privatização da UENG. Com o argumento de transferência da gestão da UENG para a União, tinha a possibilidade objetiva dessa gestão ser, né, de uma organização social, como tem outros projetos em andamento na Assembleia Legislativa que querem transferir, por exemplo, a gestão da Fundação Hospitalar de Minas Gerais para uma organização social, né, uma forma de privatização que os neoliberais formularam ao longo dos últimos anos. Nós estudamos o projeto, vimos que era até impossível, né, dos servidores públicos estaduais transferir, né, para a União, se transformassem em servidores públicos federais. Vimos que o projeto, a natureza do projeto, tinha duas movimentações, né? Uma era a entrega dos imóveis, bens móveis, imóveis da UENG para a União e ou a venda desses imóveis por 40% de desconto. Isso estava previsto no projeto de lei.
E, no caso, um projeto complementar, no caso da venda dos imóveis, era o projeto de lei 3733, abrangia também 350 imóveis de Minas Gerais, inclusive todos os imóveis da UENG, pertencentes da UENG, utilizados pela UENG, como também os imóveis da Universidade Estadual de Montes Claros, da Emater e de outras empresas e autarquias do Estado de Minas Gerais. O que o governo apresentou? Um projeto complementar, que era o fim da gestão universitária da UENG. Hoje nós temos autonomia universitária, nós temos uma gestão que foi eleita por toda a comunidade universitária da UENG. A UENG é a terceira maior universidade de Minas Gerais, abrange 22 mil estudantes, 1.700 docentes e 600 técnicos administrativos e analistas. Vimos que a proposta era de privatização e não de federalização, conforme eu até no programa que eu participei aqui no dia 21 de maio de 2025 eu apresentei. Percebemos isso, fizemos uma análise e começamos uma mobilização, Anderson. Aí a mobilização foi fantástica e chamamos muita atenção para isso. A do UENG, nós realizamos uma greve em 2024, dos 42 sindicatos e associações aqui de Minas Gerais, fomos a única associação a empreender uma greve em 2024 e, a partir dessa mobilização, conseguimos aí efetivar uma campanha. O UENG, quem conhece, defende, que é uma campanha do ano de Sindicato Nacional, nós traduzimos aqui para Minas Gerais, com essa pauta, e mobilizamos, Anderson, e caros ouvintes aqui do programa, nós mobilizamos estudantes de todas as unidades da UENG, técnicos administrativos, envolvendo aí estudantes de 421 municípios de Minas Gerais. A comunidade universitária se manifestou oficialmente, o Conselho Universitário, que é a instância máxima, garantiu também um posicionamento contra os projetos do governo. Construímos uma frente única e nos antecipamos. Fizemos várias audiências, cerca de 48 audiências, até na Câmara dos Deputados, em diversas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa. Lotamos a Assembleia Legislativa, realizamos um seminário nacional, defesa da autonomia universitária, e fruto dessa mobilização, o governo teve que recuar, primeiro retirando todos os imóveis pertencentes ao UENG em 8 de outubro. E agora, recentemente, o governo oficializou a retirada do projeto, porque o projeto não começou a tramitar, nós realizamos a mobilização, parou a tramitação e, recentemente, após uma audiência pública, cobramos o secretário de Estado da Educação e com uma grande mobilização nossa, essa pressão popular, essa luta extraparlamentar, ela foi decisiva. Contamos também com o apoio de deputados e deputadas que têm compromisso com a universidade pública, com destaque o Bloco se luta aqui na Assembleia Legislativa, e uma mobilização simultânea, que eu acho que esse foi o segredo aqui da nossa vitória. Nós realizamos, primeiro, identificamos o inimigo, não subestimamos nosso inimigo, que é o governo Zema e Simões, e conseguimos uma mobilização simultânea. Aí, só para a gente ter uma ideia, para finalizar essa primeira parte, nós conseguimos, ao mesmo tempo, estar em Belo Horizonte com um número grande da nossa comunidade acadêmica, diretores, a própria reitora, a professora, magnífica professora Lavínia. Nós tivemos o apoio do DCE, dos técnicos administrativos, diversas entidades sindicais, mas, ao mesmo tempo, realizando atos nas unidades acadêmicas em 10 municípios de Minas Gerais, de Tuiutaba a João Molevade, de Diamantina a Poços de Caldas. Aí foi algo incrível, nós conseguimos aí derrotar o Zema. O Zema está forte aqui em Minas, com uma alta taxa de popularidade, está em terceiro lugar nas pesquisas presidenciais aqui em Minas Gerais. Lula, Flávio Bolsonaro em terceiro lugar, o Zema, com mais de 10% nas pesquisas aqui de Minas Gerais. Mas a nossa mobilização foi fantástica, nós conseguimos também envolver a comunidade científica e acadêmica, e fez toda a diferença, essa frente única em defesa da UENG, essa estratégia de luta que nós conseguimos desenvolver aqui em Minas Gerais, uma mobilização efetiva e uma derrota para o governo Zema. Podemos comemorar, Anderson, a derrota do governo Zema aqui em Minas Gerais com seu projeto privatista em relação à Universidade do Estado de Minas Gerais. Uma mobilização bastante significativa, como você muito bem colocou aqui para a gente, viu, Túlio? De vocês, servidores da UENG, mais uma vez, UENG, eu disse UENG não, servidores da UENG, diante dessa tentativa do Romeu Zema de privatizar
à universidade. Agora, vocês, ao longo desse processo, Túlio, ao longo dessa luta que vocês, sociedade civil, servidores da UENG, tiveram, vocês conseguiram algum diálogo com o governador, com o vice-governador, que agora é pré-candidato ao governo do Estado, enfim. Em algum momento, o governo Zema se dispôs a discutir esse projeto de federalização ou, na verdade, de privatização da Universidade do Estado de Minas Gerais? Não, a característica do governo Zema é um governo ultraliberal e autoritário. Eu costumo apresentar a seguinte avaliação, né? Tudo que é ruim pode piorar. Se nós tivemos aí Temer, Bolsonaro, Zema representa para Minas e agora para o Brasil, né, com essa pré-candidatura presidencial, um alto risco. Ele governa para os ricos, para as mineradoras, para o agronegócio, para os grandes empresários. E o Zema, ele foi autor, foi a primeira vez na história recente do Brasil, talvez da história da educação no Brasil, que um governador propõe a extinção de uma universidade pública. Então, a partir dessa gravidade, nós chamamos a atenção da nossa comunidade universitária, estudamos os projetos e verificamos que esse projeto ele era nocivo, que ele ameaçava a própria existência da UENG. Durante todo esse processo, o diálogo muito limitado, né? Nós tivemos uma reunião durante o término da greve, no acordo da greve de 2024, e depois nós buscamos o diálogo, mas não conseguimos marcar reuniões com o governo, com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Nós conseguimos pressionar o governo e a base governista na Assembleia Legislativa através das audiências públicas. Audiências públicas são necessárias, mas devem ser acompanhadas com a mobilização popular, essa pressão extraparlamentar para fortalecer a luta política nos espaços, principalmente do poder legislativo. Então foi uma articulação muito forte, o governo não dialoga. Nós estamos agora numa campanha salarial unificada dos servidores públicos. O governo falou que ia apresentar um projeto de lei sobre reajuste salarial. Até agora, nada, apenas o argumento, apenas a notícia, mas, concretamente, não está na Assembleia Legislativa um projeto de reajuste. O governo Zema, ele, além de tentar privatizar o UENG, tentou vender o prédio principal da Emater, avançou no processo de privatização da Copasa, e não é apenas a Copasa, principalmente ele está de olho nas fontes de água, que Minas Gerais é um estado, que alguns ambientalistas chamam de águas gerais, porque tem muitas fontes, muitos rios, muitas serras, muitas nascentes, e com o processo de privatização da Copasa ameaça essa questão. Também tentou avançar, e ainda persiste, na privatização da CEMIG, da Gasmig e de parques estaduais, como o Parque Biribiri, em Diamantina, no Vale de Jequitinhonha. É um governo ultraliberal, ele mira na experiência argentina de Milei, defende Israel, o programa que tratou dessa questão, mas o governo de Minas Gerais ele tem chegou a fazer acordos com o próprio Estado sionista de Israel, tem uma postura muito complicada, Novos odores de putrefação, é a direita que se apresenta de forma renovada, mas que apresenta um projeto ultraliberal e autoritário. Pouco diálogo, mas aí que eu acho que é interessante, É a luta. Somente a luta que transforma a vida, a luta coletiva, a luta organizada, com uma estratégia bem definida. Nós temos a defesa de uma universidade pública, estadual, popular, gratuita e de qualidade. Buscamos estratégias diversificadas de luta. A universidade é multicamp e conseguimos aí essa movimentação a nível estadual. Aproveitamos, não é um problema da UENG ser multicamp, nós aproveitamos essa potencialidade, conseguimos essa capilaridade importante, e uma das principais derrotas do governo Zema em Minas Gerais, e lamentavelmente, Anderson e o pessoal do Brasil que está acompanhando, parte da centro-esquerda faz parte da base de apoio do governo Zema. As candidaturas que estão se apresentando para o governo de Minas, pré-candidaturas,
são da base do governo Zema. Existe uma possibilidade até de aliança de setores da esquerda com setores que fazem parte da base de apoio ao governo Zema, que conta com a maioria na Assembleia Legislativa. Uma vez que nós identificamos que teria maioria na Assembleia Legislativa, nós não deixamos o projeto tramitar. E se tramitasse, iríamos ser derrotados. Por isso que essa pressão extraparlamentar é fundamental, né? Temos o exemplo nacional da PEC da bandidagem, outros companheiros e companheiras apresentaram aqui. É necessária a mobilização popular. Só a mobilização popular que vai derrotar a possibilidade de uma guerra mundial. Só a mobilização popular é possível para derrotar a direita, não só nas redes, mas também nas ruas, nas praças, e no caso, vencemos essa batalha e precisamos agora derrotar todo o projeto liberal e evitar que a direita ganhe novamente as eleições aqui em Minas Gerais. Ô, Túlio, sabe o que é que me chamou a atenção em todo esse processo? É que, mesmo com toda a mobilização que foi colocada contra essa privatização da UENG, e mesmo com o governo federal negando a federalização da universidade desde junho do ano passado, o governo se posicionou em junho do ano passado negando o interesse em federalizar a UENG. Mesmo assim, o Romeu Zema seguiu até agora, às vésperas do processo eleitoral, estamos a menos de 8 meses das eleições, com essa ideia, essa tentativa de federalizar a UENG. O que levou a essa situação? Por que mesmo com a negativa do governo federal, mesmo com o governo Lula dizendo que não tinha interesse na federalização da universidade, por que o Zema seguiu com esse processo? Tem interesses, né? Nós observamos durante o processo que tem deputados e deputadas na própria Assembleia Legislativa que são donos de faculdades privadas, né, que tinham interesse nesse processo de privatização. Um deles chegou a votar, né, pela venda dos imóveis da UENG, quando chegou na primeira Comissão de Constituição e Justiça. O governo Zema, né, o projeto ultraliberal, ele parte do pressuposto, né, de transformar tudo em mercadoria e de privatizar tudo. Tudo. Quando o governo apresentou uma lista de 350 imóveis de Minas Gerais, com a mobilização, parte desses imóveis saíram do projeto, mas uma outra parte garantiram ou repassar para a União ou vender, que tem interesses claramente vinculados ao setor, né, imobiliário, no caso da UENG, setor do ensino privado. Então, a proposta fragmentaria a universidade e iria inviabilizar o processo, né, de estadualização da UENG. A UENG foi criada em 1989 e, recentemente, nós conseguimos estadualizar a Universidade do Estado de Minas Gerais. Trata-se de um projeto nefasto, privatista, autoritário, que ele desenvolveu em Minas Gerais e agora quer desenvolver no Brasil com uma possibilidade objetiva de ser o vice-presidente, né, na chapa do Flávio Bolsonaro. Essa articulação que está se desenhando a partir de Minas. Porque Zema representa os interesses aqui de um setor, né, seja das grandes mineradoras, como também o setor dos grandes empresários, do agronegócio, que está muito forte aqui em Minas Gerais. Então, ele tem esse apoio. E eu acho que é muito importante esse espaço aqui, porque a mídia em Minas Gerais, não com raras exceções, não abre espaço para a oposição. Por isso que o Zema está batendo aí recorde de aprovação, mesmo com todo o desgaste em relação ao funcionalismo, com processos de privatização. Recentemente, ele cortou recursos da prevenção, né, das enchentes, desastres naturais. Ele está avançando, ele chegou a privatizar o Palácio Mangabeiras, que é a residência oficial do governador. Observe, tudo que é ruim. Tem o Zequinha, que era uma liderança do MST, que infelizmente faleceu aqui em Minas Gerais. Ele falava o seguinte: quando eu comecei minha militância, eu falei assim, Túlio, tudo que é ruim pode piorar. Eu acho que Zema representa o que há de pior da política nacional, por isso nós dizemos fora Zema, e chamamos atenção também para o sucessor dele, né, que está muito mal nas pesquisas, bastante impopular, mas que representa a continuidade desse projeto, como também os representantes aqui da direita de Minas Gerais, que
apoiaram o governo Zema. Só para você ter uma ideia, Anderson, isso é importante mencionar, parte do funcionalismo público do Estado de Minas Gerais recebe abaixo do salário mínimo. O salário mínimo de 1.621, vencimento básico em torno de 1.200, 1.300. Cerca de 50 mil trabalhadores de serviços públicos. Vai aproveitar e manifestar o apoio aí à luta dos técnicos administrativos e analistas da UENG para a promoção por escolaridade, que o governo corta. Ele cortava, se uma professora, um professor, um servidor público, servidora, se ele tivesse licença médica, luto, maternidade, paternidade, ele cortava o auxílio alimentação. Aí, fruto da mobilização até da nossa greve da UENG, nós conseguimos aí, para todo funcionalismo público de Minas Gerais, a garantia do recebimento da ajuda de custo em caso de licença. Então, professoras, nós estamos agora no mês, né, da luta, do Dia Internacional de Luta das Mulheres. Só para a gente ter uma ideia, professoras que, quando saíam licença maternidade, perdiam cerca de 1/3 dos seus salários, todas as ajudas, porque o governo mantinha essa política de austeridade fiscal, essa política ultraliberal, né? O neoliberalismo radicalizado, que ele quer apresentar para o Brasil. Por isso nós chamamos a atenção. E também, Anderson, agradecer assim, como que a luta é importante. A solidariedade de classe. Diversos sindicatos da Frente Mineira de Defesa do Serviço Público apoiaram a luta da ADUEM. Desde a nossa seção amiga, né, a do Unimonte, sempre presente nas mobilizações, nosso sindicato nacional, mas diversas seções sindicais, sindicatos de luta, movimentos populares que participaram dessa campanha. E é possível derrotar o neoliberalismo sem se aliar com os neoliberais. Sem se aliar com os neoliberais, porque diversos tons de neoliberalismo, né? Nós temos que derrotar o projeto em si, né? O projeto neoliberal é construir uma alternativa popular a partir da luta da classe trabalhadora. Nós temos essa força social e avançar na luta, né? Então, sem greve, sem paralisação, sem mobilizações, sem estratégia, sem tática, sem firmeza dos projetos que nós queremos construir, nós não vamos avançar na luta. Esse foi o grande exemplo da DOENG, né, que nós conseguimos antecipar, garantir a mobilização efetiva da nossa base social, né, seja dos 1.700 docentes, como também dos 600 técnicos administrativos, como 22 mil estudantes. Que, o projeto, só para deixar bem claro esse projeto, qual que seria o impacto para os estudantes? O fim da gratuidade. O fim da gratuidade. Então, e ele vai levar esse projeto para o Brasil. É isso. É importante você ressaltar, os técnicos administrativos estão em greve, questionando o cumprimento de um acordo construído com o governo federal, o pessoal da educação se mobilizando nesse momento, os técnicos administrativos. A gente está acompanhando esse processo aqui no nosso programa, já conversamos com o sindicato dos técnicos administrativos, enfim. Túlio, para a gente fechar aqui o nosso papo, nosso tempo está esgotado, mas eu queria tratar contigo de algo muito importante. Essa derrota que o Zema sofreu né, na federalização da UENG, isso pode afetar a candidatura do vice dele, o Matheus Simões, pelo governo do Estado? Eu queria uma análise tua a respeito do impacto político dessa desistência do Zema em privatizar a universidade. Você é candidato, aliás, é pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa disputa política que se abre e como é que essa vitória da mobilização afeta o projeto político do Romeu Zema, que terá aí em Minas Gerais a candidatura do vice dele, o Matheus Simões, para o governo do Estado. Certo. Veja, o Matheus Simões o Zema era o governador, ainda é o governador, vai se licenciar agora, mas quem apresentou o projeto foi o vice-governador Matheus Simões. Parte da impopularidade, ele não cresce nas pesquisas, só para a gente ter uma ideia, ele está em torno de 3%, 4%, nós estamos também em torno de 1%, 2%, porque ele representa todo esse desgaste com o funcionalismo público, seja com as forças de segurança pública, seja com o conjunto de servidores. 0% de reajuste no ano passado, perdas
inflacionárias acumuladas em torno de 85% da nossa categoria, dos trabalhadores da educação básica estão em greve, aí manifestamos todo o apoio e solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras vinculados ao Sindiúti. Eles estão em greve. Essa política salarial do governo Zema, nefasta, muito complicada, que está aí sucateando, né, enfraquecendo o próprio serviço público em Minas Gerais. O que acontece? Com essa política, o Simões, a candidatura do Simões vai naufragar, né? Além de vários outros desgastes, né? Uma pessoa bastante despreparada, destemperada, e trata muito mal os servidores. Recentemente, o Sindiúti está em greve e ele atacou o sindicato e disse que tinha um projeto de lei que não está em tramitação na Assembleia Legislativa. Fala mentira. Ataca os trabalhadoras, e tem uma postura muito saudável com os grandes empresários, né? Aqui em Minas Gerais, o Estado bate recorde em isenções fiscais e garantindo aí para os empresários a manutenção da taxa de lucro com grandes isenções fiscais. Aí fala que não tem dinheiro para garantir o reajuste, não tem dinheiro para obras de prevenção às enchentes, não tem dinheiro para fortalecer as universidades e, no caso, mantém essa política de isenções. Matheus Simões será derrotado, mas infelizmente a direita populista aqui em Minas Gerais vem crescendo muito, pessoal, através das redes digitais, seja Nicolas Ferreira, seja Cleitinho, que fazem parte de um projeto da extrema-direita. E, lamentavelmente, setores da esquerda vão buscar aliança com o Centrão. E acaba que o Centrão quer base de apoio ao governo Zema, que é a contradição que nós apresentamos. Como fazer aliança com setores que durante 8 anos votaram todos os projetos do governo Zema, inclusive, só para você ter uma ideia, Anderson, o Zema hoje é um dos governadores mais bem pagos do Brasil. Ele aumentou seu próprio salário em 298%. E para o funcionalismo, reajuste zero. Qual vai ser a nossa resposta? Mobilização e luta. Estamos convocando uma campanha salarial unificada com a possibilidade de uma greve geral do funcionalismo público estadual para derrotar essa política salarial do governo Zema. A Frente Mineira, ela agrega trabalhadores de todos os setores, inclusive até da segurança pública, que estão insatisfeitos com essa política e vamos buscar derrotar o governo Zema e seus aliados, seja Matheus Simões, seja os aliados que garantiram a sustentação política do governo Zema ao longo desses últimos 8 anos. Por isso que eu chamo muita atenção, façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Os trabalhadores, é preciso construir pré-candidaturas da esquerda mesmo, a partir da luta do movimento social, do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento cultural. Nós temos força social, nós demonstramos isso na mobilização e precisamos avançar nesse processo de conscientização e de participação política. A abstenção nesse cenário favorece a extrema-direita, por isso que é importante nós construirmos a partir da nossa política proletária mesmo, dos trabalhadores, essas alternativas. Eu convido a essa construção coletiva mesmo e chama atenção, né? Tem a greve do Sindiúti agora, o pessoal da Fundação Hospitalar de Minas Gerais também irá realizar uma paralisação com indicativo de greve. Nós teremos uma Assembleia Geral no dia 26 da Dueng e nós, junto com a Dunimontes também, para avançar na mobilização e garantir uma nova derrota para esse projeto neoliberal, garantir o reajuste salarial dos servidores e outros direitos. A gente vai acompanhar essa mobilização de vocês, servidores aí em Minas Gerais, compromisso nosso, viu, Túlio? Você pode trazer aqui, tendo novidades a respeito da construção desse movimento paredista, dessa greve, você traz aqui para a gente. Quero só, para fechar aqui, trazer uma mensagem da Cristiana Fonseca, ela faz uma lembrança importante aqui, ela diz aqui, em greve estão os técnicos do governo federal. Da UENG é pior. O Zema vetou um projeto aprovado na Assembleia Legislativa sobre gratificação por escolaridade. Lembrança aqui da Cristiana Fonseca, eu citei a greve dos técnicos administrativos. De fato, a greve é dos técnicos administrativos federais, mas a situação dos técnicos administrativos também da Universidade do Estado de Minas Gerais não é nada fácil, como eu trouxe aqui a Cristiana. Obrigado, viu, Cristiana, pela tua mensagem aqui
para a gente. Túlio, mais uma vez quero agradecer aqui, celebrar a vitória de vocês, da sociedade civil em Minas Gerais, vocês servidores da UENG, contra a federalização da universidade, a privatização, na prática, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela tua participação e a gente segue junto na luta, viu? Tendo novidades aí a respeito dessa mobilização dos servidores, você traz aqui para a gente que voltaremos a conversar no programa. Eu desejo uma boa terça-feira e um grande abraço, viu, Túlio? Um grande abraço, muito obrigado, Anderson, e parabéns pelo programa, um dos melhores programas aí do Brasil nas redes sociais. Obrigado pelas palavras, Túlio. Meu grande abraço para ti. Até a próxima. Força. Conversamos aqui com Túlio Lopes. Túlio Lopes, que é presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a ADUENG, e coordenador da Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, falando sobre essa vitória, como eu trouxe aqui, dos servidores, da sociedade civil em geral lá em Minas Gerais, contra a privatização da Universidade da UENG. Vitória essa que foi conseguida depois da desistência do Romeu Zema em federalizar a universidade. Mais uma iniciativa importante, mostrando que a mobilização, sim, traz resultados. Mais uma vez, a esquerda unida, a esquerda unificada consegue produzir resultados e ter vitórias diante da institucionalidade burguesa. Importante esse exemplo que a gente teve dos servidores lá da UENG, e não só, temos outros exemplos aí que a gente traz aqui no programa continuamente.